Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Eros Escobar, biomédico, e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo das nossas aulas, do nosso cronograma de aulas sobre consciência alimentar, saúde, controle de peso, suplementação e também sobre os nossos produtos da Acmos, né? Hoje, porém, uma aula um tanto diferente das aulas anteriores que nós tivemos, né, que eram aulas onde nós tratávamos de algum assunto específico sobre saúde e também falávamos sobre os produtos da Acmos, né? Hoje nós vamos falar sobre acompanhamento de cliente, do cliente de nutrição, exatamente, como fazer o seu cliente de nutrição realmente ter resultado. Isso é muito importante porque quando você faz o seu cliente ter resultado, automaticamente ele fica um cliente satisfeito e isso, por sua vez, o cliente satisfeito, ele se torna um cliente fiel a você. Ele sempre vai estar comprando de você porque ele sabe que você ajuda ele a ter o resultado que ele busca. Afinal, ninguém acorda de manhã querendo comprar um produto. A pessoa ela quer atingir um resultado específico que ela está buscando. Então, se você ajudar essa pessoa a atingir esse resultado através dos produtos da Acmos, com certeza você vai ter um cliente fiel, tá bom? Então, vamos falar sobre acompanhamento, como fazer o seu cliente ter resultado, parte 1. Isso é bem importante, parte 1, porque nós vamos dividir esse treinamento em duas partes, tá bom? É um treinamento longo, a gente vai fazer a primeira parte hoje e na próxima aula que a gente liberar vai ser a parte 2 do acompanhamento, tá bom? Então já fica ligado aí, pega papel e caneta na mão para você poder fazer as suas anotações. E uma coisa importante também que eu quero dizer, essa aula, ela não é só apenas para você acompanhar o cliente de nutrição, dos produtos de nutrição. Serve para qualquer linha de produtos da Acmos, tá bom? Até mesmo para clientes que compram produtos para o corpo, de cuidados pessoais, perfumaria, tudo isso serve, tá bom? Só que obviamente que a gente vai especificar mais para a área dos produtos de nutrição. Beleza? Então, antes da gente iniciar aqui, lembra sempre de já dar o seu like aí nessa aula, principalmente se você estiver assistindo no YouTube, ajuda a gente a levar aí esse conteúdo para mais pessoas, a mostrar o nome da Acmos aí para mais pessoas, né? E também deixa o seu comentário no vídeo, segue a gente nas nossas redes sociais, no meu Instagram tá aí, tem o Instagram oficial da Acmos também, @seracmos. Então segue a gente lá, faz as suas postagens, marca a gente sempre, tá bom? Vamos lá dar início na nossa aula de hoje então sobre acompanhamento. Como fazer o seu cliente ter resultado. Então, pessoal, primeiramente, acompanhamento e atendimento ao cliente. É bem importante a gente entender o conceito de acompanhar um cliente. Por que isso? Eu vou fazer uma pergunta para você refletir aí. Por acaso, você já foi alguma vez numa farmácia, por exemplo, e comprou um medicamento naquela farmácia, levou para sua casa e no dia seguinte o farmacêutico ligou para você te perguntando se você tomou o medicamento, se você tomou adequadamente, se você está melhor, está se sentindo melhor daquele problema que você estava, né? Alguma vez aconteceu isso? Eu creio que não, né? Eu acho bem difícil, eu nunca ouvi um relato de uma pessoa que falou, sim, isso já aconteceu comigo. Ou até mesmo algum médico, algum nutricionista, alguma especialidade na qual você já passou numa consulta, alguma coisa, e você recebeu a ligação do profissional no dia seguinte perguntando, né, se você estava bem, se você tinha cumprido aquelas orientações que ele tinha te passado, né? Então, com certeza, isso é um grande diferencial. Agora, imagina se isso tivesse acontecido. Dando o primeiro exemplo, imagina se você tivesse comprado um medicamento na farmácia e no dia seguinte o farmacêutico tivesse te ligado, te perguntado como você estava se sentindo, se tinha tomado o remédio adequadamente. O que você ia sentir? Você fala, poxa, que legal, né? Muito provavelmente, da próxima vez que você fosse comprar um medicamento, você ia naquela farmácia e ia querer falar com aquele farmacêutico. É verdade ou não é? Por quê? Porque isso mostra um diferencial, mostra uma preocupação muito mais com o cliente em si do que com o dinheiro que o cliente pagou para você, tá? Então, o acompanhamento ao cliente ele gera o que nós chamamos de comprometimento, tá? O compromisso do consultor da Acmos com o cliente. E automaticamente força entre aspas, mas força o seu cliente a se compromissar com você e com o resultado dele mesmo.
Então só o fato de você fazer o acompanhamento com ele já gera o compromisso dele ter mais foco, dele ter mais disciplina no uso dos produtos, tá bom? Então isso é bem legal. E eu quero iniciar aqui deixando uma frase para vocês bem importante, tá? Uma frase de Jim Rohn, que ele diz assim: quando se faz uma venda, ganha-se dinheiro naquele momento, mas quando se investe no bom atendimento contínuo, consegue-se fazer fortuna, tá? Então, presta bem atenção, grava essa frase aí para você entender bem a importância do acompanhamento, tá bom? Então, vamos ver aqui um quadro que mostra bem o poder do acompanhamento. Aonde que o acompanhamento leva a gente com o nosso cliente, tá? Então, basicamente, o acompanhamento começa com você. Em primeiro lugar, você precisa acompanhar a si mesmo, tá? Então, você, com o seu produto e com o seu serviço, tá? Então, você tem o seu produto da Acmos. Os consultores da Acmos, eles têm que entender uma coisa, que uma coisa é o produto, outra coisa é o serviço que ele presta. O acompanhamento é justamente o seu serviço, tá? O produto, ele já é de qualidade, ele já oferece um resultado diferenciado no mercado, mas o seu serviço é que vai fazer aquele cliente realmente utilizar da forma correta. Tá? Então, o seu produto mais o seu serviço vai gerar resultado para o cliente. Ok? Este resultado vai fazer aquele cliente se tornar um cliente satisfeito, que por sua vez você vai ter um cliente permanente com você. E também esse cliente que é permanente porque ele está satisfeito com o resultado do produto e do seu acompanhamento, ele vai começar a comprar outros produtos. Tudo que você indicar para ele, ele vai querer comprar, ele vai querer conhecer. Tá? Um cliente permanente, ele indica você para outras pessoas, né? Quem você conhece? Você pergunta para o seu cliente que está satisfeito com o seu trabalho, quem você conhece que gostaria de ter um resultado parecido com o seu? E aí ele começa a te indicar. Além disso, você começa a ter vendas frequentes e recorrentes, porque o produto de nutrição, se o cliente usa direitinho, ele acaba em um mês. E na média aí, né, em 30 dias o produto tem que acabar. E aí o cliente vai repor o produto, vai comprar novamente. Então você tem vendas frequentes e recorrente, porque esse cliente vai comprar várias vezes e compra outros produtos também, tá bom? E o cliente que compra outros produtos, você também pode amanhã ou depois mostrar a oportunidade de negócio para ele. Porque obviamente que o negócio da Acmos, ele oferece uma grande oportunidade de negócio. E aquele cliente ele vai começar a ver que através do resultado dele, que você ajudou ele a conquistar, ele pode ajudar outras pessoas também. E futuramente você pode ter um novo consultor na sua equipe, justamente por conta do acompanhamento que você fez, tá? Então, ele te traz novos clientes e também pode se tornar um novo consultor da sua rede. Então, esse quadro, se vocês entenderem bem, vocês vão ver o poder que traz um bom serviço, um bom acompanhamento com o cliente. Tá bom? Obviamente, pessoal, eu quero que vocês entendam que esse treinamento eu não vou falar de vendas, eu não estou aqui para falar de venda, de como vender melhor, de como vender mais produtos. Mas, por consequência de um bom acompanhamento que vocês vão aprender a fazer hoje, vocês vão sim vender mais produtos e vender de uma forma mais eficaz, tá bom? Então vamos lá. Agora, a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o primeiro acompanhamento. A gente vai falar de acompanhamento de cliente, mas calma aí. O primeiro acompanhamento, você sabe, pensa aí. Eu quero que vocês reflitam antes de eu continuar aqui. O primeiro acompanhamento deve ser com quem? Com quem vocês acham que deve ser o primeiro acompanhamento? Obviamente que o primeiro acompanhamento tem que ser com aquela pessoa que você vê quando se olha no espelho. É isso mesmo, é com você mesmo. Por quê? Porque o cliente, ele quer atingir um resultado, mas o primeiro exemplo que ele tem é você. Você, consultor, quando está vendendo o produto para ele, é para você que ele olha. Se é um cliente que quer emagrecer, você concorda que fica meio difícil você realmente fazer um cliente emagrecer se você não teve o resultado em você primeiro? Se você está acima do peso? Então você primeiro precisa atingir um resultado, isso é fundamental, ser um exemplo, ser produto do produto, ou seja, quer ser produto do produto, é você ser o resultado que você está
dizendo que aquele produto que você quer vender para ele faz em você, né? Então a gente precisa se atentar bem a isso, de que você precisa fazer o acompanhamento primeiro com você ter o resultado. Isso é fundamental. Para você prestar um bom serviço para o seu cliente, você precisa ser exemplo do que você está falando, tá? Então, em primeiro lugar, faça o acompanhamento com você, atinja o seu resultado. Mas lógico, você está falando para mim, Eros, que então eu só posso vender produto de nutrição quando eu tiver 100% do meu resultado? Não, obviamente que não. Principalmente às vezes você está começando agora na Acmos, você está construindo um resultado e está tudo certo. Você pode vender produto e acompanhar o cliente, mas desde que você esteja em evolução, desde que você mostre para si mesmo e para o seu cliente que você também está no processo de resultado e esse resultado está em evolução. Tá bom? Isso é muito importante. O cliente olha para você, tá? Agora, como o cliente te olha? Justamente isso. Vamos ver como é que o cliente, qual é o olhar do cliente para você, consultor que está vendendo um produto para ele, tá? Pergunta que não quer calar. Você iria num nutricionista obeso ou numa nutricionista obesa? Pensa aí com você. Você está procurando um nutricionista geralmente para emagrecer, né? Para perder peso. Nem sempre é para isso, mas na grande maioria das vezes é para isso. Mas mesmo que não fosse para perder peso, se você se deparasse com um nutricionista obeso, você realmente teria confiança nele? Confiança no que ele fala? Confiança que ele sabe o que ele está fazendo? Eu acho meio difícil. Da mesma forma, você deixaria um dentista banguela tratar dos seus dentes? Poxa, o dentista é especialista nos dentes. Você está confiando, dando os seus dentes para ele cuidar e o dentista é banguela? Pensa, é totalmente incoerente um negócio desse. Então o nosso cliente, ele olha para você da mesma forma. Se o cliente fala para você que quer emagrecer e você está acima do peso, não é coerente o que você fala com o seu exemplo, tá? Se o seu cliente quer melhorar a saúde dele, melhorar a imunidade, ter mais energia e disposição, e olha para você está sempre com a cara cansada, sempre ali indisposto, sem energia para nada, ficando doente toda hora, né, com aqueles resfriadinhos. É coerente? Não é coerente. Então por isso é muito importante. O cliente, ele olha isso, ele pode não falar para você, tá? Aliás, muitas vezes o cliente não fala para você, mas aí depois você não entende. Poxa, eu fiz uma apresentação maravilhosa, por que o cliente não comprou? Tá? Então presta atenção nisso. Como você pode ajudar o cliente a montar uma rotina saudável se você não faz isso antes para si próprio? Tá? Então monte uma rotina saudável, pratique o que você está falando, pratique o que você está vendendo, porque quem usa o produto realmente tem confiança. O seu olhar passa a confiança para o cliente. Ele vê que você realmente usa os produtos que você está promovendo para ele, tá? Quando o cliente gosta da empresa, você vai apresentar os produtos, você está mostrando a Acmos para ele, tá? E ele olha para você e ele vê ali a Acmos. Então, quando o cliente passa a gostar da empresa, ele gosta da Acmos, você vendeu antes de vender. Olha só que interessante esse conceito. Você vendeu antes de vender. O que é vender antes de vender? Antes de você vender o produto propriamente dito, você vendeu o conceito para ele. Você mostrou para ele que a empresa que está por trás é uma empresa séria. Tá? Então isso é bem legal. E quando ele gosta dos produtos, aí você vende o produto para ele. Ele começa a usar. Se você faz esse cliente gostar do produto, ele quer usar esse produto. E para isso ele tem que comprar, né? E quando ele tem resultado, que aí entra o nosso acompanhamento, ele quer comprar sempre. É o cliente que se torna fiel a você, fiel a Acmos e fiel a você, consultor. Tá? Quando ele confia em você, ele vende para você. Olha só que interessante. Ele confiou na empresa, você vendeu o produto para ele, ele gostou do produto, ele teve resultado, ele compra sempre de você, ele se tornou fiel a você, ele passa a indicar. A primeira pessoa que olhar para ele e falar assim, poxa, você está diferente, você está melhor, o que você está fazendo? Ele vai falar de você, ele vai falar, cara, eu estou usando um produto fantástico da Acmos, sensacional,
e ó, esse cara aqui que está me atendendo, ele presta um bom acompanhamento, ele está me ajudando, está me ensinando como realmente usar o produto, como realmente mudar o meu estilo de vida. Então ele te indica e aí você começa a receber clientes novos sem fazer tanto esforço. Tá? Então isso daqui é bem importante. Dentro da Acmos nós temos 3 coisas: o produto, o plano de marketing da empresa e você. Só que a variável é você, porque o produto é o mesmo para todo mundo. Né? Os produtos, a linha de produtos da Acmos é o mesmo, todas as pessoas têm acesso aos mesmos produtos. O plano de marketing também é o mesmo. Todo mundo, todos os consultores têm acesso ao mesmo plano de marketing. Tá? Aos mesmos bônus, aos mesmos benefícios, mas é o seu serviço, é a forma como você presta o serviço e trata o seu cliente que vai ser o grande diferencial para aquela pessoa escolher você. Tá? Então essa é a variável, por isso que você tem que cuidar primeiramente de você, tá bom? Mas vamos falar agora mais especificamente do seu acompanhamento ao cliente. Então a primeira coisa que você tem que ter é respeito com o cliente. Tá? Antes de você querer apenas ser um vendedor, queira ser um bom prestador de serviço, tá? Queira realmente mostrar para o seu cliente que você tem credibilidade, que o que você fala realmente é verdade. Então, respeito ao cliente, seja verdadeiro. Seja verdadeiro com o cliente, não queira vender coisa que não existe, não queira vender resultados milagrosos, compartilhe informação correta sobre os produtos. Para você compartilhar informações corretas, você precisa primeiro treinar, estudar. Tá aí todas as nossas aulas que nós estamos publicando para você poder aprender tudo sobre os produtos, tudo sobre estilo de vida saudável, tudo sobre como realmente ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais energia, disposição, emagrecimento saudável. Nós temos aulas falando sobre tudo isso. Então você tem as informações corretas, basta você querer ir buscar essas informações, tá? Transmita expectativas reais, não prometa resultados milagrosos. É importante isso porque, inclusive hoje em dia, o consumidor ele já está muito bem informado. Hoje é muito difícil você querer enganar as pessoas. Então, fala o que é real. Transmita a expectativa real. Não fala que a pessoa vai perder 20 quilos em uma semana, porque aí você vai frustrar o seu cliente. Tá? Não prometa resultados milagrosos, prometa o que realmente o produto pode fazer e aquilo que o seu acompanhamento consegue ajudar o seu cliente. Tá? Entregue mais do que ele espera. Além de você não prometer resultados milagrosos, aí está uma grande dica para você. Sempre prometa menos do que você pode entregar. Porque quando o cliente cria uma expectativa e aí você entrega menos do que ele esperou receber, ele se frustra. Por melhor que seja aquele resultado, ele vai se frustrar. Ele vai falar, poxa, caramba, o cara me prometeu isso e me entregou só isso. Então é melhor você prometer menos do que você sabe que você pode entregar e aí você passa a superar as expectativas dele. E aí às vezes ele criou uma expectativa de um resultado pequeno e você entrega para ele um resultado maior do que aquilo. Ele vai ficar contente, ele vai ficar animadíssimo, ele vai falar, caramba, ele falou que eu ia receber só isso e eu recebi isso, mais isso, mais isso, eu estou me sentindo muito melhor do que ele falou que eu ia me sentir. E aí realmente você encanta o seu cliente. Esse é o grande segredo, encantar o cliente. Tá? Então entrega sempre mais do que ele te espera. Respeita o resultado que o cliente quer. Isso é bem legal da gente falar também, porque eu vejo muitas vezes o consultor querendo forçar o cliente a obter um resultado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem mais especificamente o que eu quero dizer. Às vezes um cliente, uma pessoa, procura você querendo melhorar a energia, a disposição dela, querendo melhorar a imunidade ali, querendo só ter uma vida mais saudável, mais disposta. Só que você dá para ver na pessoa que ela precisa emagrecer 20 quilos. Né? Aí você quer jogar isso para o cliente. E às vezes não é o que o cliente quer. Tudo bem, você sabe que ele precisa, para ter uma melhor qualidade de vida, que ele precisaria emagrecer 20 quilos, mas pelo menos naquele primeiro momento não é o que ele está buscando. E aí você começa a querer mostrar para ele que ele precisa emagrecer 20 quilos.
Só que aí você perde aquele cliente, porque você está querendo jogar para ele uma coisa que não é o que ele está buscando. Então respeita o resultado que o cliente quer, porque aí no seu acompanhamento, durante o seu acompanhamento, você vai aos pouquinhos conscientizando ele e mostrando ele que para ele realmente ter uma vida mais saudável, para ele realmente ter mais energia e disposição, ele precisa fazer um emagrecimento. Mas isso vai acontecendo aos poucos, respeitando o que o cliente quer. E ele vai perceber isso também, ele vai perceber porque o cliente, ele sabe que ele precisa emagrecer. Ele sabe, mas às vezes é difícil até mesmo dele aceitar aquilo. Então ele começa a negar. Mas se ele vê que você respeitou a vontade dele, ele vai falar, poxa, aquele cara não quis me empurrar produto, ele respeitou a minha vontade. E aí você ganha credibilidade com ele, tá? E ao longo do caminho você vai conscientizando ele, tá? O cliente deve sentir que está em boas mãos. Isso é fundamental. Quando o cliente confia em você, a partir desse momento você vai conseguir falar para ele qualquer coisa que você quiser, mostrar, promover outros produtos, até mesmo de outras linhas. Às vezes o cliente compra um produto de nutrição e você começa a mostrar para ele os produtos de cuidados pessoais, produtos para o cabelo, produtos da linha clínica, os perfumes, porque aquele cliente passou a confiar em você. Ele sabe que você não está ali apenas querendo ganhar o dinheiro dele, e sim querendo ajudar ele genuinamente, tá? Então ele deve sentir que está em boas mãos. Criar relacionamento com o cliente. O cliente, ele tem que olhar você como um amigo, tá? Como uma pessoa que realmente está querendo o bem dele, e não apenas aquela pessoa, aquele vendedor que vai falar com ele só na hora que quer vender um produto, só na hora que está precisando vender um produto. Aí o cliente começa a não gostar, e é a hora que você começa a ver que aquele cliente começa a te excluir, começa a te bloquear, não responde mais as suas mensagens, não atende mais as suas ligações, tá? Então quando você cria um relacionamento com o cliente, você conversa com esse cliente, fala com ele como um amigo e não só querendo vender produto, você realmente cria esse relacionamento e abre as portas para ele sempre te ouvir, tá bom? E a Acmos é você. Quando você pratica tudo isso que a gente está conversando, todo esse acompanhamento, todo esse relacionamento, ele começa a olhar para a Acmos da forma como ele olha para você. Porque você é o principal exemplo da empresa. Você é o mais próximo. Então se você for um vendedor chato, aquela pessoa que não faz um acompanhamento direito, que não ajuda ele a ter resultado, que está mais preocupado em só vender produto para ele, empurrar produto para ele, ele vai olhar para a empresa da mesma forma. Se alguém um dia perguntar para ele, ele vai falar, essa Acmos aí não... eles só querem vender produto, eu comprei um monte de coisa lá e não serviu para nada. E aí ele começa a falar mal, não de você, mas ele começa a falar mal da empresa. Então você, consultor, tem uma responsabilidade muito grande de levar a marca, o nome da Acmos para o mercado. Tá? Você pode tanto ajudar a construir a imagem da empresa e sempre fortalecer a imagem da empresa, como você pode contribuir para destruir a imagem da empresa. Tudo depende de você. E isso vai, obviamente, que refletir diretamente no seu trabalho, tá bom? No seu resultado. Tá? Então lembra sempre disso, a Acmos é você. O acompanhamento, ele é uma responsabilidade e um compromisso de você, consultor, tá bom? Ensine o seu cliente a ter um estilo de vida mais saudável. Isso é muito importante, porque, pessoal, a gente tem que entender esse conceito. Para você obter uma vida saudável, uma qualidade de vida verdadeira, você tem que fazer o seu estilo de vida ser coerente com isso, coerente com esse resultado. Não adianta você querer apenas um resultado específico por um período determinado de tempo. Eu vou usar esse produto, vou ter um resultado específico, depois eu largo, volto para o meu estilo de vida anterior, de comer só tranqueira, de ser um sedentário e tudo mais, e vou ter um resultado para sempre. Não é assim. Tá? A gente tem que entender que é o estilo de vida que realmente vale, tá? Os produtos, eles são um conjunto com um estilo de vida, com hábitos saudáveis. Quando você associa os produtos da Acmos, que são de qualidade, que oferecem resultados, a um hábito de vida saudável, aí realmente você vai estar criando uma sinergia, um movimento poderoso para fazer o seu cliente
ter um resultado, não em um momento específico, mas ter um resultado prolongado, ter um resultado para o resto da vida dele, por toda a vida dele. Então isso é muito importante, você incentivar e conscientizar esse cliente do estilo de vida saudável. Começar a mudar, não é enfiar a goela abaixo dele um monte de conceitos, todos esses conceitos que nós estamos falando em todas as nossas aulas, você querer jogar isso tudo de uma vez para o cliente. O cliente ele não está nem preparado e muitas vezes não está nem querendo saber disso. Mas ao longo do acompanhamento, você ir de pouquinho em pouquinho conscientizando, levando uma informação de valor para ele, mostrando para ele por que aquilo é melhor do que o hábito que ele tem atualmente, aí sim você vai conscientizando ele, tá bom? Você vai transformando a vida dele. Incentive-o a fazer atividade física. Tá? Para isso, você precisa fazer atividade física. Como é que você vai incentivar uma pessoa a sair do sedentarismo se você não faz nada? Se você sequer faz uma caminhada, né? Fica o dia inteiro no sofá? Não dá. Então, novamente, primeiro você, mas incentive o seu cliente a fazer uma atividade física. Se ele é completamente sedentário, não adianta você querer também fazer ele da noite para o dia virar um atleta, mas aos poucos incentiva ele a começar a fazer uma caminhada no parque próximo da casa dele, a pelo menos entrar na academia 2, 3 vezes por semana e começar aos pouquinhos. Ou até mesmo, você quer ver uma coisa muito legal, convida o seu cliente para ir treinar com você. Isso é poderoso. Porque às vezes a pessoa sozinha, por mais que você incentive, ela sozinha, ela não tem força para ir. E a gente sair do sedentarismo por uma vida ativa fisicamente, no início é doloroso, a pessoa vai começar a fazer um dia, no dia seguinte ela está toda dolorida e tal, e a pessoa desiste. Então começa a convidar o seu cliente, poxa, vem treinar comigo, vamos na academia comigo, pega um dia da semana e fala, hoje eu vou aí para a gente fazer uma caminhada no parque e a gente andar junto, beleza? Olha só que poderoso isso. Você vai mostrar para o seu cliente que você está realmente do lado dele, tá? Então incentiva ele a fazer uma atividade física. Estimule a comer alimentos mais saudáveis. Isso entra também na conscientização. Não é só tomar o produto da Acmos. Isso é um grande passo. O produto ele vai fazer total diferença na saúde e na vida daquela pessoa. Mas incentiva ele a também comer alimentos mais saudáveis, a ter uma rotina alimentar mais adequada. E você tem material aí para saber como fazer isso, tá bom? Mostra para ele por que a alimentação atual dele tá matando ele aos poucos e mostra o que ele tem que fazer para mudar esse caminho, tá? Ensine exercícios que ajudarão a mantê-lo no caminho. Se você não pode estar junto com ele, ou até mesmo às vezes mora muito longe, é distante, não tem como vocês treinarem juntos, incentiva ele. Hoje em dia na internet acha de forma gratuita uma série de exercícios que a pessoa pode fazer em casa, tá? Ela não precisa nem sair. Fala para o seu cliente convidar o esposo ou a esposa para fazer junto ali, né? Cria um compromisso, fala para ele que ele precisa dar satisfação para você, mas não é dar satisfação por obrigação, e sim mostrar para ele que ele dando satisfação que hoje eu fiz a minha atividade física, isso está contribuindo para o resultado dele, está contribuindo para a disciplina dele, você mostrando para esse cliente que você realmente está ali para ajudar ele a atingir o resultado, como um verdadeiro coach, tá? Como um verdadeiro coach, não como um vendedor de produto. Essa é a imagem que você tem que formar. Forneça materiais e informações de valor que o ajudem a manter-se no programa, tá? Então também existem vários materiais. Você percebe que o cliente está querendo buscar mais informação. Poxa, que legal, você está me ajudando, isso, aquilo, tal. Então mostra para ele o canal do YouTube da Acmos, fala, vai lá, assiste as aulas que tem lá, você vai ver, mostra para ele as nossas aulas aqui, incentiva ele a assistir, você vai estar ajudando ele a buscar informação que vai impactar na vida dele, tá? Então incentiva ele a buscar essas informações também. Seja a esperança do seu cliente. Olha só, todo mundo conhece aquela velha frase, né? A esperança é a última que morre. Quando você se torna a esperança de uma pessoa, você gera um poder sobre aquela pessoa. Não poder no sentido pejorativo, no sentido ruim, que você vai manipular aquela pessoa. Mas você gera um poder de que aquela pessoa passa a acreditar muitas vezes em você, porque ela não acredita em si mesma.
Então, aí vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Vocês podem ver aqui um exemplo, a pessoa, ela procurou você para emagrecer, ela precisa emagrecer 20 quilos, só que ela já tentou tantas vezes, ela já se sabotou tanto, ela já fez um monte de coisa, ninguém incentivou ela sempre foi criticada, ela sempre foi zombada por ser uma pessoa acima do peso, por ser uma pessoa que come muito, que ela nem acredita mais nela, ela acha que a vida dela é aquilo e acabou, ela não acredita mais que ela pode ter um resultado verdadeiro. E aí você se tornando a esperança dela, essa pessoa ela passa a confiar mais em você do que nela mesma. Né? E você ajuda ela a se enxergar tendo o resultado, tá? Então muitas pessoas não acreditam que vão conseguir ter o resultado que ela está querendo, tá? E você é a porta, você é a ponte que vai levar essa pessoa até o resultado, sendo a esperança dela. Então isso, pessoal, isso é assim, o cliente, ele olha isso é muito importante para o cliente. Quando o cliente olha isso em você, você se torna fundamental, uma peça-chave no resultado dele, tá? Faça esse cliente se enxergar como se ele já tendo chegado naquele objetivo. Isso é até um exercício de PNL, de programação neurolinguística. Você fazer aquele cliente mentalizar. Fala para ele, faz o exercício aí, fecha o olho, mentaliza você 20 quilos mais magro. Eu estou dando esse exemplo, tá, pessoal? Mas pode ser vários outros tipos de resultado que aquela pessoa quiser buscar. Mas vou dar um exemplo aí, que é um exemplo mais fácil, mais simples e prático do emagrecimento. Fala para a pessoa, fecha o seu olho, mentaliza, imagina, se veja com 20 quilos a menos. Imagina você se olhando no espelho com 20 quilos a menos, como que vai ser o seu sentimento? Isso vai gerando naquela pessoa, vai reforçando dentro dela a ideia de que ela é capaz de chegar naquele resultado. Até porque se a mente dela pode enxergar, é uma questão de tempo para aquilo se materializar na vida dela. Tá? Isso é um exercício de PNL que funciona, e se você aprender a fazer isso com o seu cliente, você vai ver o resultado fantástico que você vai começar a gerar na vida deles, tá? Mostra o seu resultado e o de outras pessoas para incentivar aquele cliente que ele também pode. Então, mostra o seu resultado, fala, olha como que eu era. É importante você ter uma foto do seu antes e do seu depois. Mostra a sua foto, olha aqui como que eu era há tanto tempo atrás, há 2 anos atrás, por exemplo. Olha como que eu era depois que eu comecei a adotar um estilo de vida saudável, associado aos produtos da Acnos, da forma como eu estou te falando, olha aqui como eu estou hoje. Isso vai fazer o seu cliente ver uma prova real de que aquilo que você está falando para ele realmente funciona. E você mostra o resultado de outras pessoas também, outros clientes que você tem e que já tiveram resultado, ou até mesmo consultores. Tem aí N fotos, N depoimentos de resultado com os produtos da Acnos, que é ferramenta para você poder mostrar para o seu cliente, para você poder pegar esses resultados e mostrar para ele, porque às vezes o seu cliente quer um resultado que não necessariamente é o resultado que você teve em você. Às vezes você fala, não, eu não preciso perder peso e emagrecer, eu já tenho o meu peso bom e o meu cliente quer emagrecer, como que eu vou mostrar o meu resultado? Mas você tem o resultado de outras pessoas para mostrar também. E isso ajuda, reforça para o seu cliente que ele também pode. Tá? Porque ele vê pessoas reais e verdadeiras que estavam como ele está hoje e que atingiram o resultado que ele está buscando. Tá? Conte a história de dificuldade dessas pessoas e como elas conseguiram. Então, pegue pessoas que têm uma história semelhante com a daquele seu cliente. Às vezes você conhece um amigo, um cliente seu, um consultor que tinha uma história semelhante, conta aquela história. Fala para o seu cliente, olha, fulano de tal, ele era bem parecido com você, ele tinha compulsão alimentar, ele comia desesperadamente, ele tinha um hábito alimentar péssimo e ele não conseguia mudar aquilo. Mas depois, com o meu acompanhamento e utilizando os produtos da Acnos, dessa forma como eu estou te indicando, esse cliente começou a se conscientizar, começou a se disciplinar com a minha ajuda e melhorar o hábito de vida dele, começou a comer de uma forma melhor e utilizando os produtos, isso tudo se otimizou. Ele começou a perder peso e hoje dá uma olhada como que ele está. Então conta a história de sucesso das pessoas, tá bom? Faça esse cliente mentalizar como que a vida dele vai ser quando ele tiver o resultado desejado. Então imagina, o mesmo exemplo, você fala para esse cliente, imagina você
com 20 quilos a menos? Quanto de energia e de disposição que você vai ter a mais? Quantas coisas você vai poder fazer? Você vai poder, se for mulher, você vai poder vestir aquele biquíni que você tem vergonha de vestir no final do ano para ir para a praia, para ir para, enfim, para fazer uma viagem, um passeio, e que você tem vergonha de vestir hoje. Imagina só você podendo fazer isso. Imagina só as pessoas não tirando mais sarro de você, né? Enfim, aí você tem que ver a dor daquele cliente, né? O que aquele cliente deixa de fazer, que ele gostaria de fazer, mas ele não faz mais porque ele está naquele estado e que você vai ajudar ele a mudar, tá? Então faça ele mentalizar esse resultado. Isso reforça muito dentro do seu cliente que ele pode também e que você vai ser a ponte que vai levar ele até esse resultado, tá bom? Aqui, pessoal, agora eu vou passar para vocês uma sugestão de acompanhamento diário com o seu cliente, né? Tudo que nós falamos até agora é você incentivando o seu cliente que ele pode, para você poder realmente criar o compromisso do seu cliente com você, o compromisso de que ele vai se disciplinar e fazer. Porque não é inteligente você apenas vender produto e não fazer o seu cliente ter resultado. Agora eu vou passar para vocês uma sugestão de acompanhamento diário. Lembra que eu falei no início? O farmacêutico que ligou para você no dia seguinte? É isso que a gente vai falar agora. E por que eu estou falando sugestão? Porque isso é uma sugestão minha, de coisas que eu já fiz e sei que dá certo, tá bom? Principalmente com clientes de nutrição, com clientes que estão buscando produtos de nutrição, tá bom? Mas essa sugestão é sugestão justamente por isso, porque você pode mexer ela, adaptar ela de acordo com o seu cliente, de acordo com os produtos que você vendeu, de acordo com o resultado que ele quer buscar e de acordo também com a forma como você sente melhor de fazer, tá bom? Mas vamos lá para a sugestão. Olha só. Você vendeu o produto para o seu cliente. No primeiro dia após o seu cliente começar a usar os produtos, é importantíssimo você falar com ele. É fundamental. Não pode deixar de falar com o seu cliente no primeiro dia. Então, vendi um produto para o cliente hoje, passei todas as informações para ele. Amanhã ele tem que falar comigo. Eu tenho que ligar para ele, tá? Isso demonstra comprometimento e diferencial, né? Do mesmo exemplo que eu falei. O cliente vai olhar para você e vai falar: poxa, que legal, meu, ele está me ligando para me perguntar se eu estou bem, se eu usei os produtos. Isso mostra um diferencial completo. E um detalhe também importante, fala para o seu cliente que você vai fazer esse acompanhamento com ele. Fala para ele, porque infelizmente, né, as pessoas olham para os vendedores com uma imagem um pouco deturpada, né? Então, às vezes, se você não falar para o seu cliente, no dia seguinte você vai ligar para ele, ele já vai achar que você está ligando para vender mais produto, né? E não. Então, fala para ele, fala: olha, eu quero criar um compromisso aqui com você, eu vou fazer um acompanhamento sério com você, eu vou te ajudar a obter o resultado, então eu quero o seu compromisso comigo, eu vou ligar para você e você vai me atender para a gente poder alinhar, fazer todo esse acompanhamento, tá? Então deixa claro isso para o seu cliente, gera esse compromisso com ele, tá? Então, primeiro dia, importantíssimo, o que você vai falar com o seu cliente no primeiro dia que você vai ligar para ele, tá? Então, primeira coisa, pessoal, obviamente, né, eu estou numa ligação, hoje em dia tem o WhatsApp também, né? Ajuda muito ali por WhatsApp. Se você quiser fazer por WhatsApp também pode ser. Muitas pessoas inclusive preferem, o próprio cliente às vezes prefere, mas se você puder ligar mesmo para o seu cliente, eu acho melhor ainda, porque o seu cliente vai ouvir a sua voz. Isso faz total diferença, tá bom? Então você vai ligar para o seu cliente, vai quebrar o gelo, né? Fala ali, descontrai, fala alguma coisa tal, e você começa a perguntar para ele: e aí, você usou os produtos? Mas Eros, por que eu tenho que perguntar se ele usou os produtos, se eu acabei de vender para ele no dia anterior? Porque acredita, tem cliente que compra o produto e não usa, e não começa a usar, né? O cliente fala: eu vou começar a usar semana que vem. Então você tem que ficar ligado nisso, porque ele tem que começar a usar no mesmo dia que você vendeu para ele, tá? Então, primeira pergunta: você usou os produtos? Tá? Se ele falar que não usou, aí você pergunta: por que você não usou os produtos? A gente já começou o seu acompanhamento. Vamos lá, você tem que começar hoje, tá? Aí,
como que você preparou o shake e o chá? Por que eu coloquei o shake e o chá aqui? Porque são exemplo de produtos que requerem um preparo, tá? Que não é como os encapsulados que você pega, engole com água e acabou. O shake, o chá requer um preparo, tá? Tem outros produtos, né? Por exemplo, o Yang 4K também tem que colocar o pozinho, diluir na água lá e tal. Então, você pergunta se ele adquiriu esses produtos, o shake, o chá ou algum produto que requer preparo, você pergunta para ele como ele preparou, tá? Presta bem atenção nessa pergunta. Eu estou perguntando como ele preparou e não se ele preparou certo. Porque se eu perguntar, você preparou, por exemplo, o shake certo? A resposta é uma resposta fechada, é sim ou não. Então ele pode falar sim e pronto, e aí sim, tá bom, mas e se ele acha que preparou certo e na verdade preparou errado? Então eu não faço pergunta fechada, que a resposta pode ser sim ou não. Eu sempre faço uma pergunta que força ele a me dar uma resposta, tá? Então, como você preparou o produto? Eu quero que ele me fale como que ele preparou, ok? Às vezes o cliente pode te responder assim, eu preparei do jeito que você me falou. Aí você pergunta para ele, tá, como que eu te falei então? Para você ver se realmente ele está preparando certo. Se ele estiver preparando certo, beleza, legal. Se ele estiver preparando errado, corrige, tá? Aí você pergunta, e você gostou? Por exemplo, gostou do shake? Gostou do chá? Por que é importante isso? Porque você precisa saber se ele se sentiu bem, se ele gostou do produto. Se ele falar, eu não gostei muito, aí você precisa encontrar uma alternativa para fazer ele gostar, para fazer ele preparar de uma forma que ele goste. Tá bom? Isso é muito importante, porque se o cliente não gostar, ele vai começar a tomar forçado o produto. E se ele tomar forçado, não vai durar. Cedo ou tarde, ele vai parar de usar porque ele vai falar, não aguento mais tomar. Então é importante saber se ele está gostando do produto, tá bom? Como que ele usou os encapsulados? Ele comprou os encapsulados, é importante você saber se ele tomou nos horários corretos, tá? Você indicou para ele os melhores horários para ele tomar aqueles produtos que ele adquiriu? Então pergunta para ele como que ele tomou, também para ver se ele está tomando direitinho. O que ele comeu nas outras refeições, tá? Isso é fundamental, principalmente se for cliente de peso, cliente de emagrecimento, tá? Para você monitorar se ele tá, às vezes está usando o produto direitinho, mas está pisando na bola na hora de comer as refeições. Então precisa ajustar também o que ele comeu, tá? Se ele tomou bastante água e quanto de água ele tomou, tá? Quanto de água você tomou? Por quê? O consumo de líquido é fundamental para o resultado do produto, porque os produtos, pessoal, eles precisam de água para ser corretamente absorvidos, principalmente os produtos que requerem preparo, o shake, o Yang 4K e todos os outros requer para ser melhor absorvido. O shake precisa de muito líquido para ser corretamente absorvido e os encapsulados também, tá? Precisa tomar água, precisa tomar bastante líquido. Que mais? O que ele sentiu no primeiro dia? Essa é uma pergunta poderosa, tá? O que você sentiu nesse primeiro dia usando os produtos? Porque acredita, muitos produtos já geram resultados visíveis no primeiro dia utilizando. A pessoa vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais disposta. Mesmo que é um cliente de emagrecimento, no primeiro dia ele não vai emagrecer 1 quilo, obviamente que não. Mas a pessoa pode se sentir melhor, ela se sentiu mais disposta, ela se sentiu mais animada, com mais energia. Isso já é um resultado. Então quando você pergunta como ele se sentiu, você faz ele parar para pensar, poxa, ontem eu não estava me sentindo assim, hoje eu estou me sentindo. E você já começa a mostrar para ele resultado de produto ali no primeiro dia, tá? Foi muito ao banheiro? Essa pergunta eu faço porque tem muitos clientes que se assustam. Às vezes começa a tomar o produto e o produto às vezes promove uma limpeza nele, tanto fazendo o número 1 como o número 2, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então é importante você falar isso para o cliente, porque às vezes o cliente assusta e se você não fala disso com o cliente, muitas vezes ele para de tomar o produto porque ele acha que o produto é que está dando problema para ele, que ele está indo muito no banheiro. Não, mostra para ele que isso é um resultado da limpeza, da desintoxicação que o produto está promovendo no corpo dele, e isso é importante que aconteça, tá? Então é bom você falar sobre isso. Reforçar expectativas e resultados. Então sempre tá falando com ele, reforça, lembra, se mantenha firme, nós estamos juntos, compromisso aqui, eu tô comprometido com você.
em te acompanhar para você ter o seu resultado. Lembra, você quer reduzir 20 quilos de peso, eu estou junto com você, tá? E tire possíveis dúvidas. Isso é muito importante também, porque às vezes o cliente, na hora que você vendeu o produto para ele, ficou tudo maravilhoso, tudo claro, mas na hora que ele efetivamente vai começar a tomar o produto, gera uma dúvida nele. Poxa, isso daqui, como é que eu faço? Gera essa dúvida. E às vezes o cliente não vai tomar a iniciativa de falar com você para tirar dúvida. Então você já pergunta, ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida que eu possa te esclarecer? E aí ele te pergunta, olha, isso daqui, como é que eu faço? Como que é melhor isso daqui assim assado? E aí você tira a dúvida dele para não ficar nada pendente aí para ele poder utilizar corretamente, tá bom? Então basicamente essas são as perguntas principais que eu sugiro, aconselho você fazer no primeiro dia, na primeira ligação. Aí passou o primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai ligar para ele novamente no terceiro dia. Então no segundo dia não precisa falar com ele, não precisa ligar. Terceiro dia, fala com ele novamente. Demonstra mais uma vez comprometimento, diferencial e preocupação com o cliente. O cara vai falar assim, poxa, ele me ligou no primeiro dia, ele está me ligando hoje no terceiro dia, esse cara realmente quer me ajudar. Ele quer me ajudar. Então, ele demonstra que você está mais preocupado com ele e com o resultado do que com o dinheiro que você fez com ele, com a venda do produto, tá bom? No terceiro dia, pergunta, continua usando os produtos? Novamente, continua usando os produtos? Ele estava usando, e aí, você continua usando? Ah, continuo, legal. Como preparou o shake e o chá? Ah, mas você já perguntou isso lá na primeira, Eros. Não tem problema, pergunta de novo, porque às vezes o cliente... ele preparou adequadamente no primeiro dia, só que aí no segundo dia ele já esqueceu alguma coisa ali e tal e está preparando errado. Então, pergunta de novo se está preparando corretamente, até você ter certeza que ele realmente sabe preparar o produto. Como usou os encapsulados? Repete as perguntas de novo, para ver se está fazendo direitinho. Pergunta importante, diferente do primeiro dia, está sentindo fome? Principalmente se é um cliente de emagrecimento, que requer um déficit calórico na rotina alimentar dele para que ele possa fazer o emagrecimento. Então pergunta se ele está sentindo fome, porque o cliente de emagrecimento, você não pode deixar ele sentir fome. Se o cliente começar a sentir fome no meio do dia, cedo ou tarde ele vai quebrar a rotina, a disciplina e vai acabar se enfiando nos doces, nas guloseimas, nas tranqueiras aí e vai acabar estragando o programa, tá bom? Então isso é importante. Se o cliente falar para você que está sentindo fome, você precisa encontrar alternativas para ajudar ele a não sentir fome de uma maneira saudável, tá bom? Quanto de água tem tomado? Novamente a pergunta da água, importante. Ajustou o que corrigimos na última ligação? Então lembra que você perguntou se ele tinha alguma dúvida ou se ele estava preparando alguma coisa errada? Você fez os ajustes necessários. Pergunta se ele ajustou, corrigiu o que tinha que corrigir. Isso é importante, tá? Já sentiu alguma diferença? Novamente a pergunta da diferença. Só que agora você está no terceiro dia, já faz 3 dias completos que ele está usando o produto. E aí, talvez, naquela primeira ligação, ele falou para você que não, que ainda não estava sentindo nada de diferente. Mas no terceiro dia, além da pergunta, você mesmo já fala para ele alguns exemplos de resultado que ele pode estar sentindo. Por exemplo, você já sentiu alguma diferença aí? Você está se sentindo mais disposto, com mais energia, disposição? Tem ido muito no banheiro, né? Como é que tá? Às vezes a pessoa tem um intestino ressecado. Hoje em dia a maioria das pessoas tem algum problema de intestino. Ou a pessoa tem um intestino muito solto ou ela tem um intestino muito ressecado, tá? Então, ajusta isso, fala para a pessoa, e aí, seu intestino é ressecado, como é que é? Você sentiu que já melhorou alguma coisa aí? Dá alguns exemplos, porque daí você mesmo já está direcionando para a pessoa e ela vai começar a prestar atenção naquilo. Então, se ela não tinha prestado atenção que o intestino dela melhorou, por exemplo, ela vai começar a prestar atenção porque você falou para ela. Às vezes ela não percebe que ela está com mais disposição e energia ao longo do dia, mas você fala isso, ela começa a prestar atenção. Nossa, realmente, ele falou, hoje eu estou me sentindo mais disposta, estou mais alerta, mais ligada. Ela começa a prestar atenção, tá bom? E começa a ver então que ela está tendo resultado. Novamente, reforçar expectativas, reforçar os resultados, sempre deixar uma palavra positiva ali para aquela pessoa, tirar possíveis dúvidas novamente. Às vezes surgiu uma dúvida aí no terceiro dia, já tira essas dúvidas e parabeniza pelo esforço. Olha que legal, imagina você terminar a sua ligação parabenizando a pessoa. Quem não gosta de ser reconhecido?
Quem não gosta de receber um parabéns? Ó, parabéns pelo seu esforço, eu tô vendo que você está se dedicando, ó, conta comigo porque eu vi que você é uma pessoa séria e você vai atingir o resultado. Parabéns por estar se permitindo a fazer isso, a tudo isso que tem que ser feito, viu? O seu esforço, a sua dedicação vão ser recompensados. Poxa, o seu cliente vai se sentir super bem, vai se sentir animado, vai falar, poxa, que legal, meu, ele me reconheceu. E às vezes você pode estar sendo a única pessoa que está dando um parabéns para aquela pessoa. Você pode estar sendo a única pessoa que está reconhecendo ela por alguma coisa, né? Já parou para pensar nisso? E isso deixa o seu cliente muito feliz e vai estar cada vez mais conectado com você, tá bom? Depois do terceiro dia, você vai ligar para ele quando? No 7º dia, quando completa a primeira semana completa de uso do produto, tá? Obviamente, pessoal, você não vai ligar para ele todo dia, porque daí começa a ficar uma coisa pesada, uma coisa chata. Pô, o cliente também quer, né, não quer aquela pessoa que está no pé dele, ele quer sentir que você está ali para ajudar ele. Para ajudar e não para ficar no pé dele o tempo inteiro, tá? Então não é para ligar todos os dias, mas no 7º dia vai demonstrar novamente que você está comprometido com ele, demonstra diferencial, demonstra preocupação com o resultado dele. O que eu vou falar no 7º dia, Eros? Vamos lá. Novamente, continua usando os produtos? Precisa sempre saber, sempre se certificar que está usando os produtos. Está sentindo fome? Principalmente se é cliente de emagrecimento. Se certifica se ele está sentindo fome ou não. Não deixe o seu cliente sentir fome. Quanto de água tem tomado? A água é fundamental. Sempre faça essa pergunta, tá? Ajustou o que corrigimos? Novamente, vê se tinha alguma dúvida, se ele fez os ajustes necessários, tá? Como se sente após a primeira semana, né? Então, passou uma semana já é totalmente possível ele estar sentindo o resultado. Então pergunta para ele como que ele se sentiu nessa primeira semana usando os produtos, tá bom? E aí, além daqueles exemplos que você deu de energia, disposição, você já coloca outros que levam um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dias para ele sentir resultado. Aí agora na primeira semana você já pode falar, poxa, peso, medidas, já sentiu alguma diferença? Em uma semana a pessoa não vai perder 20 quilos, mas ela já sente uma diferença. Às vezes ela já sentiu que a calça ficou um pouquinho mais folgada. Olha só, isso é um baita resultado. Mas às vezes ela não percebeu, mas você falando faz ela perceber, né? De peso, medidas, poxa, realmente, olha, você está falando, eu estou me sentindo mais leve mesmo, né? Energia, disposição, sono. Os produtos, eles auxiliam bastante a pessoa a ter uma melhor qualidade do sono. Hoje em dia, com o estilo de vida estressado que a maioria das pessoas tem, muitas pessoas têm um sono turbulento, às vezes tem insônia, não dorme bem, acorda cansado, a pessoa acorda no dia seguinte parecendo que não dormiu nada. E os produtos ajudam a melhorar a qualidade do sono. Inclusive, em breve nós vamos soltar também uma aula falando sobre o sono e como ele afeta na sua saúde e como que os produtos da Acnos podem ajudar você no sono, tá bom? Fica ligado aí, em breve vai sair essa aula. Mas fala para ele, e aí, está dormindo melhor? Como que você está sentindo? Está acordando mais disposta? Está acordando melhor no dia seguinte? Tá? Novamente do banheiro também, vai mostrando para ele os resultados, tá? Mais uma vez, reforça as expectativas, reforça os resultados, tira possíveis dúvidas que possam surgir nesse momento e parabeniza pelo esforço. Sempre você vai dar parabéns para o seu cliente, sempre vai reconhecer ele. Claro que se seu cliente estiver fazendo tudo errado, se o seu cliente não estiver usando os produtos, olha, não estou fazendo, não sei o que, dá aquelas desculpas, você não vai deixar de parabenizá-lo ele, mas você vai ser firme e falar para ele, olha, você realmente não quer atingir um resultado? Eu me compromissei com você, agora eu quero o seu compromisso comigo, porque eu não te vendi produto para ganhar o seu dinheiro. Eu vendi o produto para você realmente obter o resultado. Você diz para mim que quer reduzir 20 quilos, eu estou aqui para te ajudar, mas sem a sua parte, sem você fazer a sua parte, eu não tenho o que eu fazer. Então isso é você ser firme com o cliente, não é brigar com o cliente e dar bronca nele. Você precisa ser firme e brando, falar o que tem que ser falado para o seu cliente de forma firme, mas sem dar bronca no cliente. O cliente não quer que você fique brigando com ele, mas ele quer sentir que você realmente está ali comprometido e que você vai fazer ele atingir o resultado, tá bom? Então, se o seu cliente, como você perceber que ele começou
a dar desculpa, a não fazer o que tem que fazer, seja firme e fale para ele, mas de uma forma branda, e não deixe de parabenizá-lo. Mesmo assim, o cliente não está fazendo, olha, mas parabéns, porque eu estou aqui com você, eu estou aqui compromissado com você, então parabéns por se permitir. E mesmo com essas dificuldades aí que você está tendo, siga firme que eu estou com você, acredita que você vai conseguir, tá bom? Então isso é muito importante. Pessoal, a primeira semana de acompanhamento, ela é a principal, é a mais fundamental de todas, porque é quando surgem as dúvidas do seu cliente, é quando o seu cliente não prepara o produto adequadamente, é quando o seu cliente não está ainda na rotina, ele ainda não se acostumou com aquela rotina de usar os produtos nos horários adequados, tá? Então, essa semana é fundamental. Passado a primeira semana, aí você pode fazer um acompanhamento semanal, ligar para ele uma vez por semana, tá bom? Para fazer essa ligação semanal, ela começa a criar relacionamento. É quando o seu cliente passa a olhar para você não apenas como o coach, o consultor dele, mas também como um amigo, aquele cara que está junto com ele, tá? Isso gera confiança e você cria aquela amizade com o cliente, tá bom? A partir desse acompanhamento semanal, você vai não apenas acompanhar, mas também criar um relacionamento com o cliente. É aquela hora, por exemplo, que eu falei para você, convida o seu cliente para tomar um café, convida o seu cliente para fazer uma atividade física com você, tá? E criar esse relacionamento. E aí você vai repetir as perguntas necessárias. Por que as perguntas necessárias? Porque você já vai sentir, já vai estar ali ligado com aquele cliente, sabendo o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, de acordo com o tipo de programa que você vendeu para ele. Eu utilizei aqui mais o exemplo do emagrecimento, mas às vezes o seu cliente não é de emagrecimento, tá? Então você vai vendo aí, vai direcionando esse acompanhamento de acordo com o tipo de programa que você vendeu para ele, tá? Então repete as perguntas que forem necessárias, tá bom? Corrija o que for necessário, sempre corrigindo. Verifique as possíveis dificuldades e crie alternativas. Então, na primeira semana é uma semana de adaptação. Depois, conforme for passando o tempo, seu cliente vai se adaptando a essa nova rotina e às vezes surge uma dificuldade. Putz, na hora do almoço fica meio difícil, eu tô na rua geralmente, às vezes eu como na rua e aí fica difícil de eu estar com os encapsulados e tal, ou às vezes de tomar um chá, enfim. Depende muito aí do que você acordou com o seu cliente. Mas se ele te trouxe uma dificuldade que ele está tendo, você precisa criar uma alternativa eficaz, obviamente, para ele poder suprir essa dificuldade. Então, se na hora do almoço está difícil dele fazer alguma coisa que vocês tinham acordado no início, cria uma alternativa. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, tá? Vou dar um exemplo mantendo o emagrecimento. Então vamos supor que você vendeu lá o shake para o seu cliente e você acordou que ele vai tomar 2 vezes por dia. Vai tomar no café da manhã e vai tomar no almoço. Aí ele fala, putz, tá difícil de eu fazer o shake na hora do almoço, porque geralmente eu tô na rua, no meu trabalho, eu acabo comendo na rua, eu não consigo levar o shake, não tem onde eu preparar e tal. Então aí você vai fazer o quê? Você vai criar uma alternativa. Você fala para ele, então tá bom, então você não tá conseguindo, você mantém o shake no café da manhã, passa o segundo shake pro seu jantar e no almoço você come comida normal. Só que aí você vai comer uma comida leve, balanceada, tá? Nutritiva, sem muito açúcar, sem muitos carboidratos, com gorduras boas, rica em proteínas, verduras, legumes, enfim. Aí tem as outras aulas aí te ajudam a você a dar essa orientação para o seu cliente. Mas o que eu quero dizer aqui, você criou uma alternativa para que ele não pare de fazer o que tem que ser feito, tá? Reforce expectativas e resultados sempre. Conscientização. A partir do acompanhamento semanal, você começa a levar para ele conscientização, que é o que nós falamos. O que é a conscientização, pessoal? É você começar a levar informação para esse cliente, informação diferenciada. Então, seu cliente leva um dia uma informação falando sobre a importância da água, da boa hidratação, um dia sobre a importância da saúde do intestino, enfim, aí você vai vendo o que o seu cliente precisa. Às vezes ele mesmo na conversa por telefone, ele te dá uma deixa de alguma coisa que está ruim para ele, de alguma coisa que ele está fazendo errado, e aí você sabe aonde tem que conscientizar o seu cliente.
né? E para isso você sempre tem que estar bem informado, levando conscientização, porque você agrega valor. Além de você ajudar ele, você está agregando valor. Ele vai olhar para você e vai falar: poxa, caramba, esse cara tem informação, ele está me trazendo, está me agregando valor na minha vida, ele está transformando a minha vida, a minha rotina com informações valiosas, com informações que vão impactar positivamente a minha saúde, né? Então sempre essa conscientização. E também, aliado a tudo isso, a você agregar valor, é através dessa conscientização que você vende outros produtos que você não vendeu no programa inicial, né? Por exemplo, você está falando com o seu cliente, o cliente é de emagrecimento. E aí você está conversando com ele e aí ele relata para você que vira e mexe ele fica doente, vira e mexe ele tem aqueles resfriadinhos, a imunidade dele cai. Aí você faz o quê? Faz uma conscientização para ele, fala da importância do sistema imunológico, fala da importância dele estar com a imunidade dele sempre em dia e tal. E aí você aproveita depois da conscientização e promove para ele. Você fala assim: você não vai acreditar, olha, a gente tem um produto fantástico para ajudar a melhorar a sua imunidade, a deixar o seu sistema imunológico mais fortalecido, para você poder minimizar esses resfriadinhos, essas quedas de imunidade que você tem. E aí você promove para ele, por exemplo, o ProPower, que talvez para um cliente de emagrecimento você não vendeu para ele no programa inicial, mas aí durante o acompanhamento você consegue, porque você já criou um relacionamento, ele já confia em você, ele já tem um compromisso com você, ele sabe que você não está querendo só vender produto para ele, que você está indicando algo que realmente tem valor na saúde dele, tá bom? E aí você começa a vender outros produtos e novamente parabeniza pelo esforço, tá bom? Final do primeiro mês, pessoal, fidelização. Como vocês sabem, os produtos de nutrição, via de regra, a maioria deles é calculado para durar ali por volta de um mês, por volta de 30 dias. Então, no final do primeiro mês, é importantíssimo você estar pessoalmente com o seu cliente. Tá? Não apenas por telefone, mas você está pessoalmente com ele e fazer o acompanhamento presencial. Isso é um diferencial e tanto, tá? Mas você não vai lá só para vender produto, tá? Obviamente que o produto dele está acabando, você vai precisar falar da reposição de produto e você vai fazer isso. Mas você primeiro vai lá fazer acompanhamento, fechando o primeiro mês, tá? Isso gera fidelização e demonstra preocupação mais com ele do que com o dinheiro dele. O que você vai fazer? Você vai perguntar como foi o primeiro mês, qual o grau de satisfação com o programa. Olha só, você pergunta para ele, como que você está satisfeito com o programa que nós fizemos nesse primeiro mês? Você está satisfeito com o resultado que você teve nesse primeiro mês? Porque um mês já dá para ter muito resultado, principalmente se você acompanhou ele direitinho, tá bom? Então, vê qual é o grau de satisfação dele. Isso já vai te dar uma noção de como que o cliente está se sentindo, o que o cliente está achando do programa que você traçou para ele. E você já vai poder saber se você está no caminho certo ou se precisa corrigir algumas rotas aí para o próximo mês, tá bom? Aí você vai perguntar para ele, qual é a sua meta para o próximo mês? Por quê? Porque às vezes o cliente no primeiro mês, ele ia conhecer, ele não sabia muito como que ia ser usar os produtos da Aquimus. Então, às vezes, ele colocou uma meta ali intermediária, ali, uma meta básica na cabeça dele. Mas depois do primeiro mês, ele já usou, ele já sentiu, ele já viu que o produto funciona, ele já viu que você ajuda ele já viu que o negócio realmente é bom. E aí você incentiva ele a criar uma meta mais desafiadora, uma meta mais ambiciosa para esse segundo mês, né? E aí você ajudando ele a criar essa meta mais ambiciosa para o segundo mês, ele vai ter que criar um compromisso maior também, primeiro consigo mesmo e segundo com você. Tá? Então ajuda e incentiva ele a criar essa meta para o segundo mês, né? E aí obviamente fazer a reposição de produto, porque o produto dele está acabando, e aí você vai ter que falar para ele, olha, então vamos repor os seus produtos? E aí nessa reposição você vai levar para ele os produtos para o segundo mês e você pode incluir novos produtos,
tá? É nesse momento que você vai realmente fazer mais venda ainda, porque o seu cliente, novamente, já confia em você, já tem credibilidade com você, tudo mais. Então você pode incluir novos produtos. Não precisa entuchar um monte de produto nele, mas você pode incluir ali mais 1 ou 2 produtos que você vai falar para ele: olha, vamos fazer o seguinte, você traçou essa nova meta, então eu tenho esse produto aqui que vai te ajudar a otimizar o seu metabolismo, ele vai fazer o seu metabolismo trabalhar de uma maneira mais rápida, mais eficaz, isso vai acelerar a sua queima de caloria e você vai melhorar o seu resultado, vai otimizar o seu resultado nesse segundo mês. E aí você pode incluir o produto dentro do programa dele, porque ele já se habituou com a rotina diária de usar os produtos. Você incluir mais um produto vai ser tranquilo para ele, tá? Então você, além de fazer o acompanhamento, ainda consegue incluir mais produtos aí no programa dele, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa é a sugestão de acompanhamento com o cliente que eu faço, tá bom? Que eu já fiz, já testei, realmente funciona e você pode pegar isso como base para montar o seu acompanhamento. Mas o mais importante de tudo além do que você vai falar, de como você vai fazer o acompanhamento, o mais importante é você fazer esse acompanhamento. Não apenas vender o produto, você vai usar assim, assim, assado, boa sorte, valeu, nos vemos em breve. Aí quando acabar o produto, você me liga aí para eu trazer outro para você, tá bom? Não é assim que funciona, pessoal. Você até pode fazer isso, mas se você quer realmente um resultado eficaz, que os seus clientes, que você tenha uma carteira gigante de clientes de nutrição, faça isso. E se vocês verem, se vocês analisarem bem tudo que eu falei para vocês até aqui, vocês vão ver que vocês podem adaptar esse acompanhamento para outras linhas de produto, para a linha clinical, até mesmo para a linha de cuidados pessoais, para a linha de maquiagens, enfim, você pode adaptar esse acompanhamento para vários tipos de programa de cliente aí, vários tipos de cliente que você tem aí, tá? Não só os de nutrição, ok? Agora, quero deixar uma frase aqui para vocês, que é uma frase que eu sempre digo e ela é fundamental para o seu cliente, tá bom? Para você sempre ter em mente. O cliente, muitas vezes, ele fica ansioso para ter o resultado. Ele fica naquela ansiedade e aí o seu cliente, principalmente cliente de peso, ele quer ver o resultado para ontem. Aí ele começa naquela ânsia de ter o resultado, ele se pesa todo dia. Então calma, cuidado, tá? Não deixe o seu cliente entrar nessa neura, nessa ansiedade, porque daí a ansiedade faz ele se sabotar. Se o seu cliente se pesa todo dia, ele sobe na balança todo dia para ver se diminuiu 100 gramas, essa ansiedade, às vezes, de um dia para o outro, ele não vai ver um resultado da balança. Só que aí ele fica naquela ansiedade e aquilo fica sabotando ele. Então fala para o seu cliente, fala exatamente essa frase aqui, não se preocupe com a velocidade do resultado, mas sim em se manter constante e focado no programa que o resultado virá. Vou repetir, não se preocupe com a velocidade do resultado, mas sim em se manter constante e focado no programa que o resultado virá. Tá? Essa é uma frase que eu sempre falo para as pessoas, principalmente para clientes de peso, tá? Para que a pessoa não fique focada em ter o resultado para ontem. Tá? Inclusive, fala para o seu cliente não esquecer a balança. Esqueça a balança, fala para ele, esquece a balança. Não é para você ficar subindo na balança. Tá? Você pode se pesar uma vez por semana. Uma vez por semana você sobe na balança. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então escolhe uma balança, até porque dá diferença de balança de uma balança para outra, tá? Escolhe uma balança, se pesa sempre naquela mesma balança, no mesmo dia e no mesmo horário, porque daí sim você vai ter um parâmetro correto de evolução, tá bom? Mas não se preocupe com a velocidade do resultado, mas sim se manter constante e focado no programa que o resultado virá, tá bom? Isso é muito importante para você, consultor, saber e sempre orientar o seu cliente, ok? A regra 80-20. Para a gente encerrar essa primeira parte do nosso acompanhamento, tá? Eu quero passar para vocês a regra 80-20, que é uma regra que eu utilizo e dá muito resultado quando você ensina o seu cliente a seguir essa regra 80-20. Essa regra, pessoal, ela é baseada no princípio de Pareto. Eu não sei quem já ouviu aqui, mas o princípio de Pareto fala justamente sobre o 80-20, 80% e 20%. O que é isso, pessoal? Regra 80-20. É exatamente isso daqui, 80% do tempo fazer o que tem que ser feito.
80% do tempo o seu cliente, você vai orientar o seu cliente a fazer o que realmente tem que ser feito. E se ele fizer 80% do tempo o que tem que ser feito, 20% ele pode ir para as exceções, que não vai estragar o programa dele, tá? Então, se 20% você se der os prazeres da comida, os prazeres da culinária, né, as coisas que não são saudáveis e a gente sabe, mas que a gente gosta de comer, se isso for apenas 20% do tempo, tá tudo certo, não vai trazer problema. Mas 80% do tempo tem que fazer o que tem que ser feito. Eu, pessoal, sou contra o radicalismo. E se você puder adotar essa postura também, vai ajudar bastante o seu cliente. Porque eu já vi muitas pessoas quererem ser radicais e falar para o cliente assim: não, você não pode comer isso, nunca mais chega perto disso. Isso daí, obviamente, que é uma conscientização. Você deve conscientizar o seu cliente que determinadas coisas não são saudáveis, que ele deve excluir da vida dele, mas sem adotar radicalismo, porque o radicalismo faz as pessoas desistirem. Ninguém gosta de radicalismo. Então mostra para a pessoa a regra 80-20. Fala, ó, você vai seguir a regra 80-20. 80% do tempo você vai estar disciplinado, focado, sem deslize. E aí 20% do tempo você vai poder sim usufruir dos prazeres. Até porque a vida das pessoas, as pessoas têm às vezes um aniversário, um jantar em família, uma confraternização, os amigos chamam para ir num restaurante e aí aquela pessoa vai começar a se excluir da vida social porque não pode comer? Claro que não. Se você fizer isso com o seu cliente, ele vai começar a não gostar, ele vai começar a ficar muito incomodado. Então mostra para ele, faça 80% certinho, que aí 20% você pode. Né? Você pode sair com seus amigos no final de semana e aproveitar, desde que você siga os 80%, tá bom? Então, ensine essa regra para o seu cliente e incentive ele. E você, dentro do acompanhamento, você tem como mostrar isso para ele e monitorar, principalmente monitorar o seu cliente, através de uma ficha. Eu elaborei uma ficha da regra 80-20, que eu dou para o cliente para que ele possa preencher essa ficha de acompanhamento e me mostrar e me dar essa ficha de acompanhamento para eu ver se realmente ele está seguindo os 80-20, tá bom? E essa ficha ela é justamente isso daqui, pessoal. Antes de mostrar a ficha para vocês, sempre importante lembrar do grupo 1 e do grupo 2 de alimentos, tá? O grupo 1 dos alimentos é os alimentos que emagrecem e saciam. Tá? São o grupo dos alimentos emagrecedores que promovem a maior sensação de saciedade. São aqueles alimentos com alto teor de proteínas, vitaminas, minerais, fibras e de baixo índice glicêmico. Eles auxiliam na manutenção da boa saúde e no controle de peso. Esse grupo 1, esse tipo de alimentos, são os alimentos que ele deve utilizar 80% do tempo. Tá? 80% do tempo ele precisa estar dentro desse grupo 1 de alimentos. Tá bom? E 20% do tempo ele deve estar no grupo 2, que são aqueles que engordam e dão fome, que são as exceções, são aqueles as guloseimas, né? Esse grupo são dos alimentos que engordam e provocam mais fome, pois contém altos teores de gás. Gás, o que é? O que é gás? Gordura, açúcar e sal. Gordura de má qualidade, açúcar refinado, açúcar branco e farináceos e sal em excesso, tá? Esses promovem o aumento da gordura visceral e influenciam diretamente nas doenças do mundo moderno que matam as pessoas lentamente. Tá? Então, esse grupo de alimentos, que é o que eu chamo de grupo 2, é o que vai entrar nos 20%. Tá bom? E aí você vai ensinar o seu cliente a fazer compra. É verdade, Eros, pelo amor de Deus, eu vou ensinar o meu cliente a fazer listinha de compra? Vai! Porque você não é apenas um vendedor de produto, você é um coach, você é uma pessoa, um consultor que está transformando a vida daquele cliente. Então ajuda ele a fazer uma lista de compras justamente com aqueles alimentos que são dos 80%, tá? Porque a maioria das pessoas vão no mercado e compram as coisas que não tem que comprar. Então mostra para ele, ensina ele que para ele não levar para casa o que não deve ser consumido, principalmente nos 80%, tá? Deixa os 20%, as exceções. Hoje é o dia da pizza. Beleza, hoje é o dia da pizza, tá dentro dos 20%, então você não precisa ter pizza na sua casa. Você liga, pede uma pizza e come, tá? Mas dentro da casa dele, a compra dele, a dispensa dele tem que ter alimentos dos 80%.
tá bom? Então monta uma lista para ele, ajuda esse cliente a ter uma lista de mercado, e porque quando você vai com uma lista pronta no mercado, a probabilidade de você comprar outras coisas, ela diminui drasticamente, tá? Então ajuda ele a montar uma lista de mercado. Ofereça opções práticas e saudáveis de receita. Então ajuda também, elabora umas receitas, pega os produtos da Acmos, ali o próprio shake, dá para você fazer N receitas saudáveis, receitas fits, receitas nutritivas com o shake, tá? Tem outros produtos que dá para você fazer também, e ajuda ele a procurar na internet. Hoje está repleto, lotado de receitas saudáveis, de receitas fit. Incentive esse cliente, ou se não, faz você uma lista, pega várias receitas na internet, faz uma listinha ali e manda para o seu cliente como material de apoio dele. Ele vai falar, poxa, que legal, olha, além de tudo ele ainda me dá receitas, me dá materiais de apoio, tá bom? Então, dificulta o errado e facilita o certo. Dificultar o errado, o que é? Justamente, mostra para o seu cliente que ele não tem que comprar o que ele não deve comer. Porque se ele tem na casa dele refrigerante, salgadinho, bolacha, miojo, essas tranqueiras todas aí, se ele tem isso dentro da casa dele, uma hora ou outra ele vai ceder à tentação. Ele vai acabar comendo porque está lá disponível, né? Ele não vai deixar estragar. Agora, se você não compra, você está dificultando. Para ele comer uma tranqueira que não tem em casa, ele vai ter que sair, comprar e tal. E aí ele já para pensar, não devo, não tem em casa, então não é para comer. Tá? E facilita o certo, deixa à disposição o que realmente tem que comer. Tá? Ajuda ele a fazer isso. E aí tá aqui o checklist de acompanhamento que eu falei para vocês, que é a ficha, tá bom? Essa ficha é uma ficha que eu elaborei, é super simples de preencher, tá bom? Eu vou deixar disponível para vocês baixarem esse checklist, tá? Na UNAK. Então, quem estiver assistindo essa aula e quiser baixar esse material para vocês poderem utilizar com seus clientes, na UNAK vai estar disponível para vocês poderem fazer o download, tá bom? Como é que funciona isso daqui? Então você tem aqui checklist, você vai colocar aqui o nome do seu cliente, tá? Os objetivos, isso é bem importante você colocar os objetivos do seu cliente aqui. Então o que ele quer? Eu quero emagrecer 20 quilos, então coloca aqui, objetivo, emagrecer 20 quilos, tá? A data de início, para vocês saberem exatamente quando que iniciou o programa dele. E aqui o período. Então no período você vê que cada ficha, cada folha contempla 4 semanas, ou seja, um mês, né? Praticamente um mês aí, 4 semanas. Então você vai colocar semana 1, de 1 a 30 do mês tal, tá? De 1 a 30 não, desculpa, de 1 a 7 do mês tal. Aí a semana 2, de 8 a 15 do mês tal, e assim por diante, para vocês saberem exatamente o período que ele está fazendo. Tarefa: atividade física, alimentação / hidratação, suplementação, sono e total. Então aqui é para ele marcar nos dias da semana, tá aqui ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se ele fez. Então hoje, vamos supor hoje, segunda-feira, atividade física, o seu cliente fez? Então ele vai lá e marca um tiquezinho de concluído. Pode ser um tiquezinho, pode pintar o quadradinho da cor verde, enfim. O importante é você diferenciar o que está concluído do que não está concluído, tá? Então ele fez atividade física, vai lá e tica na segunda-feira. Na segunda-feira ele fez a alimentação e se hidratou corretamente, vai lá e tica. Ele fez a suplementação. Suplementação o que é? Os produtos da Acmos que você colocou no programa dele. Ele utilizou os produtos, fez da forma correta, tica lá, ok. Sono. O que é o sono? O sono interfere diretamente no resultado do cliente. Se a pessoa não dorme bem, se ela tem insônia, se ela dorme poucas horas, se ela não tem uma recuperação adequada, isso vai interferir no resultado dela. Não só no resultado de peso, de emagrecimento, mas em qualquer tipo de resultado de qualidade de vida, de imunidade, de energia, de disposição, o sono vai interferir. Então, eu quero saber se o meu cliente está dormindo bem, se ele está dormindo pelo menos 8 horas por dia, tá? Isso é muito importante. Então, tica lá também. Aí você vai fazendo isso. Chegou um dia lá na quarta-feira, atividade física ele não fez. Ele pulou, ele não fez atividade física, falhou. Bota lá, não concluído. Tá? Alimentação e hidratação, ele também deu uma furada, ele acabou no almoço comendo uma tranqueira lá, almoçou na rua, comeu besteira, não tomou água adequadamente, então bota lá o xizinho de não concluído. E aí você vai fazendo isso todos os dias da semana, tá bom? Aí aqui no total, pessoal, vocês podem ver, são 4 tarefas.
Atividade física 1, alimentação e hidratação 2, suplementação 3, sono 4. Então, se a gente dividir 100% por 4, vai dar 25%, certo? Então, eu vou ver lá. Segunda-feira, quantos tiques de concluído tem, quantos tiques de não concluído tem. Então, vamos supor que ficou 3 concluído e 1 não concluído. Então, quanto que é a porcentagem total dele na segunda-feira? 75%. Ok? 75%, porque ele fez 3 e falhou 1. Aí na terça-feira ele fez tudo certinho, os 4 concluído, 100% de aproveitamento, ok? Na quarta-feira ele fez tudo concluído, 100%. Na quinta-feira ele falhou 1, 75%. Na sexta-feira ele falhou 3, aí na sexta-feira pronto, aí pisou na bola, tudo falhou 3. Ele concluiu só o sono, mas a suplementação, hidratação, alimentação falhou tudo. Então, 25%. E aí você vai tendo ali. Nessa coluna da direita, nessa coluna próxima aqui, você vai preencher aqui a porcentagem da semana, tá? Da semana. Então, se nós temos 5 dias na semana, se você dividir 5 não, 7, desculpa, porque sábado e domingo conta também, tá? Para a sua saúde, para os produtos não sabem que existe sábado e domingo, tá? Então, é 7 dias que nós contamos, tá? Então, são 7. Se a gente dividir isso em porcentagem, vai dar aí aproximadamente quase 15% cada dia, tá? Então, você vai somar e colocar a porcentagem aqui. Então, você vai estar vendo, dia após dia da semana, como que ele está indo. Você vai estar vendo a semana completa dele, como que ele está fazendo, e aqui no final o total geral, que vai dar, obviamente, que se você somar aqui o dia após dia e se você somar semana aqui, vai dar a mesma porcentagem. Então você vai ver aí, se der 80%, ele está seguindo direitinho o programa. Se der menos de 80%, ele não está seguindo o programa, ele está furando e aí você precisa fazer uma correção. Então isso daqui vai ajudar em 2 principais coisas. Primeiro, o próprio cliente, o fato dele ter que preencher a ficha, vai fazer ninguém quer preencher a ficha errado, quer olhar para a ficha e falar, putz, eu não estou seguindo direito. Então você vai orientar ele a preencher, vai ensinar ele a preencher e a deixar isso num lugar visível, num lugar onde ele e as outras pessoas da casa dele consigam ver, porque daí ele vai criar um compromisso maior. Tá? E ele não vai querer olhar ali e ter lá 40% de eficácia, 40% de disciplina, né? Ele vai querer fazer os 80%. Então isso gera uma autocobrança nele mesmo de fazer. E o segundo ponto é porque ele vai ter que semanalmente, né, ou mensalmente, você combina aí com ele, entregar para você essa ficha. Ou seja, pessoalmente, no acompanhamento pessoal, ou até mesmo enviar para você a foto no WhatsApp e tal, para você ver. E aí isso vai gerar um compromisso com ele também, de poxa, eu não quero entregar para o meu consultor, para o meu coach, um negócio com falha aí. Então você vai gerar um compromisso maior nele de seguir disciplinadamente, tá bom? Isso é bem legal, pessoal, muito interessante mesmo. Se vocês utilizarem isso no acompanhamento de vocês, vai ajudar bastante, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, da nossa aula de hoje. A parte 2 da aula de acompanhamento, nós vamos falar sobre acompanhamento com bioimpedância, tá? Bioimpedância é uma ferramenta que eu vou trazer para vocês de acompanhamento que vai ajudar muito, mas muito mesmo a vocês atingirem outros níveis de resultado com os seus clientes, tá? Porque a bioimpedância é uma ferramenta que ajuda você a monitorar toda a composição corporal do seu cliente, tá? E é bem interessante mesmo. Então, vocês não perdem por esperar essa parte 2 da aula de acompanhamento que a gente vai falar da bioimpedância. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nessa aula de acompanhamento, parte 1. Sou bem grato se você está aqui até esse momento me ouvindo, acompanhando todas as nossas aulas, os nossos conteúdos. Eu tenho certeza que eu estou passando informações bem ricas aqui para vocês, e se você estiver aproveitando, eu estou bem satisfeito de poder estar impactando aí a sua vida de forma positiva. Tá bom? Então gratidão mais uma vez. Se você ainda não deu o like nesse vídeo, dá o like, deixa o seu comentário aí para a gente saber se você está gostando, o que você está achando das aulas, ajudar também a engajar mais aí no YouTube, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais.
Meu Instagram tá aí, @eros.escobar. Temos o Instagram oficial da Acmos também, @seracmos. Segue a gente lá, faz as suas postagens, marca a gente e é isso aí. Keep calm e até a próxima aula. Valeu, galera. Eu sou Eros Escobar, biomédico, e até a próxima. Forte abraço, pessoal.